Você me dá um ok aqui liberado. Oi. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo entrando? Eu espero que sim. Eu acho que está tudo certo lá com o link. Posso iniciar? Posso, né, João? João está me dando um apoio aqui. Eu vou iniciar minha apresentação. Eu acredito que sim. Beleza? O pessoal está entrando. Os últimos ajustes aqui. Últimos ajustes. Ok. Perfeito. Então, eu vou começar. Pessoal, boa tarde. Para quem eu não vi há algum tempo, Elaine, vou começar minha apresentação, que eu acho que eu fico do ladinho de vocês. E que bom ver vocês aqui conosco mais uma vez, mais um desafio, né, gente? Eu espero que vocês estejam vendo a minha apresentação. Eu acredito que sim, né? Tainá, você dá um ok para mim no WhatsApp, se está vendo a minha apresentação, que agora eu não consigo mais ver o chat. Só se a minha apresentação está tudo ok no YouTube. Tudo bem? Só um pouquinho aí, gente. Perfeito. Então, vamos lá, né? Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui. Não estou vendo o chat por enquanto, mas eu tinha olhado um pouquinho antes, tinham bastante pessoas que eu já conheço, né? Para quem não me conhece, eu sou Elaine Alves, sou do Escritório Regional de Saúde de Sinop. Atualmente estou como diretora do escritório, mas também como imunização, né? Tentando conciliar as duas coisas. E é um prazer enorme estar aqui com vocês falando dessa estratégia tão esperada nesse ano, que nós estávamos para a implementação dessa vacina nova, né? Para as nossas gestantes. Então, inicialmente, eu quero agradecer, né, ao Marcos, seu coordenador estadual, a Tainá, que está aqui comigo também, dando apoio, ao João, que é lá da Superintendência de Vigilância, né, agradecer imensamente por esse apoio, a Mari, e vim conversar um pouquinho com vocês, é uma coisa que está bem tranquila, não está tão difícil assim, final de ano, né, todo mundo um pouquinho cansado, mas vai dar tudo certo, tá bom? Essa vai ser uma web bem tranquila, eu vou fazer a apresentação. Essa apresentação eu vou disponibilizar para vocês ao final, tá bom? Então, provavelmente nos links dos escritórios, então os municípios vão ter acesso a isso. Também tem o informe técnico e tem as metas que já foram encaminhadas para vocês, tá joia? Nós vamos deixar as perguntas também para o final, beleza? Vocês podem ir escrevendo aí. Quem tiver alguma dúvida que eu não for respondendo durante a apresentação, vocês podem escrever que depois a gente vai ter um tempinho para esclarecer essas dúvidas, tá? Então, a gente vai estar falando sobre a estratégia de vacinação contra o vírus sincicial respiratório, VSR, em gestantes, né? Foi encaminhado para todo mundo o informe técnico e agora a gente recebeu a vacina. É importante fazer rapidamente o contexto, dizendo que o vírus sincicial respiratório é a principal causa de infecções respiratórias inferiores em crianças menores de 2 anos, né? É responsável também por cerca de 75% dos casos de bronquiolite viral aguda e 40% das pneumonias durante o período de sazonalidade, o que impacta, né, de uma maneira muito significativa todos os nossos sistemas de saúde. E quando, na ocorrência de óbito, a maioria dessas mortes ocorre em bebês de 0 a 5 meses, certo? É importante também a gente destacar essa situação epidemiológica aqui do vírus sincicial respiratório no Brasil no ano de 2024.
Então, a gente vê o impacto que tem esse vírus sincicial respiratório, né, esse meio roxinho aqui, em relação aos outros, né, agentes etiológicos que ocasionam as RAGs, né, que a gente tem. Então, ele é, sim, um vírus de muita importância e é necessário que a gente tome, né, essas estratégias. Esse é um gráfico que está lá no informe técnico, assim como este da situação epidemiológica do vírus sincicial por idade. Então, aqui também a gente vê que ele acomete muito mais as crianças menores de 2 anos. Então, esse é a nossa preocupação, né? Isso que nos faz lembrar e buscar estratégias de minimizar essa situação aqui, certo? Então, também está lá no gráfico dentro do informe técnico. Não há um tratamento antiviral específico para o vírus sincicial respiratório, para os nossos lactantes, né? O manejo é sempre um suporte clínico, através de uma hidratação, de uma oxigenoterapia, e aí a gente precisa pensar nas medidas de prevenção. Como não tem esse tratamento curativo, a prevenção é essencial para reduzir o impacto de grupos vulneráveis, né? Então, a prevenção, a gente busca isso nela. E quem são esses grupos vulneráveis? Os nossos prematuros, as crianças com cardiopatias congênitas, doença pulmonar crônica da prematuridade. Tá? Então, essas são as medidas. A prevenção precisa pensar principalmente nesse nosso público-alvo. Enquanto saúde pública, né, quais são as estratégias disponíveis que a gente está implementando? Primeiro, a vacinação de gestantes e a aplicação de anticorpos monoclonais. A vacinação da gestante, o que vai acontecer? Vai ter os anticorpos maternos, né, que vão atravessar a placenta e vai proteger esse recém-nascido nos primeiros meses de vida. Vocês viram que é onde a gente tem um impacto muito grande desse vírus. E os anticorpos monoclonais vai ser usado também na prevenção dessas complicações em crianças de alto risco. Desde 2013, né, o SUS já disponibiliza o Palivizumab, que é esse anticorpo monoclonal, né, que é indicado para quem? Para as crianças prematuras com igual ou menor 28 semanas de vida, né, e com menos de 1 ano, e as crianças menores de 2 anos com doença pulmonar crônica da prematuridade, a displasia broncopulmonar, ou a cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica. Então, a gente já está melhorando essa estratégia agora na aplicação da vacina VSR para as nossas gestantes, né? Então, o objetivo geral é exatamente esse: prevenir as formas graves de doença do trato respiratório inferior associados ao VSR em crianças menores de 6 meses de idade, mediante a vacinação das gestantes. Então, a gente precisa vacinar a gestante para que a gente possa proteger os nossos bebês, tá? O objetivo específico é reduzir claramente a sobrecarga dos serviços de saúde em decorrência dessas doenças respiratórias causadas pelo vírus sincicial respiratório em crianças menores de 6 meses de idade, né? Complementar a isso, reduzir as hospitalizações nas UTIs, né? Nas unidades de terapia intensiva, inclusive pediátrica, e, claro, oportunizar o acesso à vacina contra o vírus sincicial respiratório para todas as nossas gestantes, enquanto saúde pública. Como é que a gente se dá essa operacionalização dessa vacinação? Primeiro que a gente está incorporando a vacina do vírus sincicial respiratórios A e B, né, que é o recombinante que a gente fala, no calendário de vacinação da gestante. Então, ele passa a fazer parte do calendário da gestante, tá? O nosso esquema é um esquema de dose única a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna, tá? Então, a mulher estando gestante, ela vai fazer jus, a partir da 28ª semana, a aplicação dessa vacina. O período de vacinação, então, ela acontecerá durante todo o ano, né? Claro que a gente, o impacto maior disso vai ser durante a sazonalidade do vírus. Porém, a nossa vacinação, a nossa estratégia vai ser, né, todo o ano fazendo a buscativa dessas nossas gestantes e oportunizando a vacinação dessas gestantes. A nossa meta é 80% das gestantes na rotina contra o vírus sincicial respiratório. Aqui também é só um resumo, né? A estratégia, ela é rotina, então, não é uma campanha, não é uma ação estratégica, é uma rotina, uma implementação, uma incorporação que se inicia dentro desse calendário dessa gestante, tá? É claro que agora, recebendo a vacina, a gente vai fazer uma força-tarefa para buscar essas gestantes, né, que já podem fazer a vacina.
mas ela vai sendo incorporada dentro da nossa rotina para todas as gestantes a partir da 28ª semana, sem a restrição da idade materna. Quem a gente vai contemplar são os RNs, claro, e a recomendação é que deve ser considerado um esquema de dose única a cada gestação. Então, toda vez que essa mulher estiver gestante, né, a partir da 28ª semana, ela vai fazer o uso dessa vacina, tá? Ali a questão de como que ela comprova, né? Como é a comprovação da gestação. A gente está falando de uma gestante de 28ª semana. Então, ela vai ter lá um cartão da gestante, um cartão do pré-natal, exames comprobatórios. Então, qualquer exame, né, qualquer documento que comprova a gestação, ela faz jus a estar sendo incorporada dentro dessa nossa rotina, tá? Aqui está a vacina, tá? A vacina BSR A e B recombinante. Ela utiliza uma plataforma de proteína recombinante estabilizada da solubilidade F do vírus, o que induz uma resposta imune capaz de proteger os nossos recém-nascidos nesses primeiros meses de vida. O laboratório que a gente vai estar usando é o Butantan/Pfizer, né? É a Abrismo, que a gente vai estar usando. Essa é a carinha da vacina que vocês vão estar recebendo, tá? Ela vem nessa apresentação com 10 frascos ampola e 10 frascos de diluente e 10 frascos 10 frascos do. Eita, lascou. O diluente com pó liofilizado, né? Eu olhei outra coisa aqui, tá? Então, vocês vão estar recebendo nessa apresentação aqui essa vacina, tá bom? Aqui são ainda outras informações que a gente tem de bula. Então, a indicação dela é uso adulto em gestantes, é um pó liofilizado, aqui a palavra que eu tinha fugido. A forma farmacêutica é o pó liofilizado com a solução injetável como diluente, ela é intramuscular e a dose dela é 0,5. Aí aqui está toda a composição, né, por subgrupo, quais os recipientes que a gente tem, né, o prazo de validade que ela tem é de 36 meses a partir da data da fabricação. Ela é uma vacina que ela não pode ser congelada, ela é uma vacina inativada, eu esqueci de falar anteriormente, e a utilização do frasco após a abertura, né, para ser feita, como ela está unidose, vocês vão estar recebendo ela unidose, vocês vão fazer a diluição dela e já vai fazer a aplicação, né? Mas ela ela deve ser administrada imediatamente, mas em até 4 horas a gente precisa realizar essa vacinação, tá? Após a reconstituição, e não pode ser congelada, certo? Aqui também, ela na sua caixinha, né, na sua embalagem secundária, a sua embalagem primária é essa. Então, muita atenção, lembra que ela tem o poliofilizado e o diluente, tá? Então, vocês vão estar recebendo nessa apresentação. A caixinha não vai tomar tanto espaço, mas é extremamente importante nas boas práticas vocês terem, né, o casalzinho lá, o liófilo com o diluente, certo? Então, essa aqui é a apresentação que vocês vão estar recebendo. Ah, Elaine, mas lá no informe técnico tinha uma outra apresentação, um idoso que tinha o diluente de maneira seringada, que precisava fazer toda uma distribuição, né? Porque ela tomava muito espaço dentro do nosso espaço físico, além do manuseio, tá? Só que nós não recebemos naquela apresentação. Pode ser, em algum momento, que a gente receba, então todas as informações estão no informe técnico, mas eu já acalmo o coração de vocês para dizer que essa apresentação é a que nós vamos estar recebendo, para quem não recebeu ainda, né, que ela chegou essa semana no estado, então é uma apresentação que nós estamos muito mais acostumados, tá bom? Para a reconstituição da vacina, importante lembrar das boas práticas, então, ela via seringada, nessa apresentação ela não vem. Então, a gente vai ter que usar uma seringa estéril para fazer diluição, para fazer, né, toda a reconstituição dessa vacina. Deve ser aspirado todo o diluente. Eu vou realizar movimentos uniformes e firmes, né? Eu não posso agitar, eu não posso criar bolhas ali, né, criar espuma. Então, eu vou fazer movimentos firmes, movimentos que façam uma reconstituição, né, uma homogeneização muito mais adequada. Eu devo manter na temperatura recomendada, tá? Então, assim, é uma vacina unidose, vocês vão fazer a reconstituição,
né? Vão tirar a vacina na hora que a paciente estiver lá, fazer a reconstituição e já fazer a aplicação, tá? Até coloquei a linha até 4 horas, mas isso não, né, não é nossa rotina, visto que ela é unidose. E uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês, nessa apresentação que vocês estão recebendo, vocês têm o número de lote, que ela vai estar aqui, ó, nessa parte pretinha daqui, né? Tem o número de lote, que inclusive é o número do lote que está na nota do CIES, tá? Eu só chamo a atenção que vai ter um númerozinho aqui, que é o número do registro dela, tá? Então, não é este número que eu coloco como lote, é esse número que está ali, bem embaixo, aonde está escrito lote, que na dúvida, eu estou com dúvida qual é o número do lote. Na nota do CIES vai estar bem certinho, tá bom? Enquanto farmacovigilância, porque muita gente pode perguntar, né, uma vacina que está sendo incorporada agora, quais são os eventos adversos que a gente tem, ou os exames, né? Então, é importante que você, vacinador, que está ali na ponta, que faça leitura, que tenha essa segurança para estar falando, que como todas as outras vacinas, eu tenho manifestações locais e eu tenho manifestações sistêmicas. As manifestações locais são as que a maioria apresenta: dor no local da vacinação, eritema, edema, que deve resolver em até 3 dias. Ela é uma vacina intramuscular. Pode ter sistêmica também, posso ter aquela fadiga, cefaleia, mialgia, artralgia e dor nas extremidades, tá? Também se manifesta ali nas primeiras 48 horas e são muito autolimitados de desaparecer em até 3 dias. Isso é uma vacina segura, né? Tem todo um estudo de fase 3 realizado em vários países que nos dá esta segurança para estar fazendo essa farmacovigilância, tá? Uma outra coisa muito importante que está no informe técnico também é porque até pelo estado da gestação, mas é a gestante, está passando mal. É exatamente isso, a gente precisa estar muito atentos, né, muito sensíveis a essa gestante, porque às vezes pode ser alguma coisa relacionada à vacinação, nesse sentido de eventos locais ou sistêmicos, mas eu tenho eventos adversos de interesse especial, que é exatamente para eu garantir que nenhum evento da vacina, ou possa ser, ou esteja, né, vinculado à vacinação. Então, dentro do informe técnico, você já deve ter visto que tem esses eventos adversos de interesse especial, tanto primários quanto secundários, né? E também a questão do desfecho específico da gravidez, tá? O que é isso, Helene? O que são esses eventos adversos de interesse especial? São agravos de preocupação científica com relação àquele produto, né, a determinado produto, ou uma classificação de produtos e até programas de imunização, porque a gente tem que ter um monitoramento contínuo e uma comunicação rápida. Qualquer evento, qualquer situação, a gente precisa estar sensível a isso, tá? Então, a gente está incorporando, vou repetir, essa vacina, ela é uma vacina segura, é uma vacina que fez todas as fases, né, e está nessa fase de monitoramento. Uma vez que a gente vacina mais pessoas, assim como todas as outras, posso ter uma incidência maior desses eventos leves ou moderados. Então, eu preciso estar sensível para isso, tá? Aí o consórcio Gaia, que é um alinhamento global de avaliação de segurança de imunização na gravidez, definiu, né, fez 26 definições para classificar esses eventos em maternos, fetais e neonatais, para garantir a segurança da vacina e que, se acontecer alguns eventos, eles não estejam relacionados à vacina ou sejam prontamente investigados, tá? Então, vocês têm isso lá dentro do informe. Aí, a gente avalia esse perfil dessa segurança fazendo o quê? Monitorando e avaliando, né? Fazendo uma triagem adequada. As vacinas, elas são seguras. Nós precisamos estar sensíveis nessas causalidades e investigar todos os eventos, seja aquele que acontece a nível materno, fetal ou neonatal, que é o que está escrito lá dentro daquele quadrinho, tá? A gente já faz muito bem a questão da vigilância passiva, que é a nossa notificação, né, que nossos exames, o nosso ESUS notifica, já é nossa rotina, que, como eu falei, agora que a gente está trazendo essa vacina para gestantes, ela precisa só ser intensificada, né? E estar aí sensível e monitorando e avaliando todos os nossos possíveis eventos, né? E que estão dentro de uma segurança. E a vigilância ativa é eu também olhar alguns sistemas de informação,
por exemplo, de outros pontos de atenção, de um hospitalar, de um CHD, de algum outro ponto onde essa gestante possa estar entrando e, dependendo do sintoma que ela está, ela tomou a vacina? Tá, esse sintoma ele pode ser um evento da vacina ou não, né? Da gente fazer essa investigação. É tudo mais um perfil de segurança que a gente está colocando, mais uma vez, como foi com todas as outras vacinas, dentro do Programa Nacional de Imunização, certo? Precauções. Estados febris. Se a gestante está com febre, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer adiar essa vacinação. Por quê? Até que a gente resolva esse quadro agudo. Se ela tem uma febre, é porque ela já tem um quadro agudo de alguma situação, tá? Para a gente, é uma medida de precaução, para a gente exatamente evitar interpretações equivocadas sobre as reações vacinais, tá? É sempre importante a gente está avaliando como é o estado dessa gestante, como ela está naquele dia para vacinação, tá? Gestante com distúrbio de coagulação também deve ser administrada com cautela, principalmente aquelas que têm histórico de trombocitopenia ou distúrbio de coagulação, devido exatamente ao risco potencial de sangramento no local da aplicação intramuscular. E aí a gente pode fazer uso, inclusive, aí da técnica em Z, minimizando isso. Gestantes imunocomprometidas, como todo imunocomprometido, a gente, né, pode apresentar, essas pessoas podem apresentar uma resposta imune reduzida à vacina, o que não contraindica a vacina, muito pelo contrário, é elas que a gente também precisa estar vacinando. Lembre-se que é uma vacina inativada, tá? Gestante com menos de 24 semanas. Então, os estudos de eficácia e segurança da vacina, elas não foram feitas, né? Não teve esse estudo com menos de 24 semanas. Então, a partir de 24 semanas, os estudos se intensificaram e a recomendação é de 24 a 36 semanas de gestação. Por que esse período, né? Porque essa proteção neonatal contra o vírus sincicial respiratório, ela depende da transferência transplacentária de anticorpos. Então, o laboratório produtor, diante de todos esses estudos, recomenda exatamente essa janela que a gente fala, né? A janela que a gente vai vacinar essa gestante, de 24 a 36 semanas. Para nós, a partir da 28ª semana, nós já vamos estar fazendo essa vacinação, tá? E essa recomendação, após esse terceiro trimestre, também é uma precaução para estar garantindo que esse bebê, né, ele tenha essa oportunidade de receber, via transplacentária, os anticorpos da mãe, tá? Então, assim, qual é o período para fazer? A janela que a gente vai fazer a partir da 28ª semana. Por quê? Porque a mãe precisa tomar essa vacina para passar via transplacentária para o seu bebê. Tá? Ela literalmente protege o bebê quando ele está na barriga. Mas ela entrou em trabalho de parto. Não vai dar mais tempo, tá? Então, aí a gente já não vai mais fazer essa vacinação. Porque ela precisa, a transferência desse anticorpo, ela é via transplacentária, certo? E quando tem uma gestante que tem eventos persistentes de exame, que persistem por mais de 72 horas, eu também vou avaliar, vou investigar, assim como todos os outros eventos, só que aqui ele está muito persistente, porque eu posso ter uma possível outra causa clínica que não está relacionada à vacinação. Como eu falei para vocês, o perfil de segurança, ele é um perfil que traz os possíveis eventos adversos naquelas primeiras horas, no máximo em até 3 dias, e tudo muito autolimitado, tá? Como todas as outras demais vacinas, certo? Contraindicação, ela é contraindicada para aquela gestante que tem uma hipersensibilidade a substâncias ativas ou qualquer componente dela, então por isso é importante a gente ler qual é a composição ativa dessa vacinação e as questões de anafilaxia, né? E administração simultânea. Posso fazer essa vacina junto com outra vacina nessa gestante? Pode, tá? Ela é uma vacina ativada que pode ser administrada simultaneamente ou com qualquer intervalo entre si para as outras vacinas, certo? Os exames, só para a gente lembrar aqui a questão das orientações que a gente tem, né? O que eu devo notificar e investigar, todo exame grave, raro, inesperado, todo conglomerado, ou seja, quando eu tenho mais casos, isso aqui é para tudo, não é só para essa vacinação, né? Então vale a pena a gente lembrar disso. E também eu devo notificar erros de imunização.
Sugiro que todo mundo, quem não tem ainda como colinha, que pegue essa nota técnica 29, deixe ela bem do ladinho ali, que ela traz todas as situações quando tenho um erro de imunização, principalmente. Ou porque diluiu errado, ou porque fez na data errada, ou porque fez na via errada, tá? Então, isso aqui é uma bíblia que vocês têm que ter ali do ladinho, né? Para a gente, qualquer dúvida, acionar quando eu tenho um erro de imunização. Como que eu evito o erro de imunização? Uma triagem adequada, saber se aquela gestante está na idade correta, no caso da gestante ou qualquer outra pessoa, tá? Então, mas se acontecer, eu tenho isso como orientação para estar realizando, tá? Todos os casos graves, como eu já falei, em até 48 horas, eles devem ser investigados. Quando eu tenho caso grave, eu preciso solicitar documentação complementar. Por quê? Porque eu preciso garantir a investigação desse evento, se ele realmente é um evento adverso, esperado e relacionado à vacinação ou não, tá? Então, e quando eu faço isso no sistema, eu também devo implementar e atualizar sempre as informações dentro do sistema, certo? Onde que a gente notifica? Lá no notificasaude.gov.br, qualquer profissional pode fazer essa notificação, tá? E nós devemos, né, é compulsório para nós profissionais que estamos na sala de vacina, eles devem ser notificados e inseridos nesses notifica, tá? E ali tem o link que vocês também devem ter, e dentro do informe também tem, tá? Outra coisa muito importante são o que a gente tem, né? Que vocês, todo mundo que faz a vacina precisa saber. Do manual de vigilância dos exames, saber todas as notas técnicas. Existem alguns cursos gratuitos disponíveis, tá? Aqui eu coloquei alguns links, mas lá no site, no informe técnico, também tem outros links, são cursos bem autoinstrutivos e que dá um embasamento bacana, porque é muito importante a gente saber falar sobre ESAV, tá? Saber que nem tudo é relacionado à vacina, a grande maioria não é, mas que sim, eu tenho uma dor local, eu tenho uma febre, e tá tudo bem, vai ser limitado, é o meu sistema imunológico reagindo àquela informação que eu coloquei, né? Mas eu preciso ter segurança para falar isso. Então, é isso que eu deixo para vocês. Quem ainda não fez, façam esses cursos, leiam, tenham o manual de vigilância ali, tem uma nota técnica sobre os erros de imunização, porque ninguém quer errar, ninguém, né? A gente quer fazer tudo, né? E deve fazer tudo muito certo, tá? E vai achar todos os instrumentos possíveis para isso. Mas se acontecer, até para isso a gente tem uma nota técnica que respalda vocês, certo? Então é muito importante vocês fazerem isso. Outra coisa extrema importância, a cadeia de frio, tá? Desde o armazenamento, então, todas as boas práticas, eu preciso garantir a eficácia e a segurança dessa vacina. A questão do transporte, principalmente quando eu for fazer ações extramuro, tá? Essa vacina, eu preciso garantir que essa vacina fique de 2 a 8, né, graus Celsius positivos. Então, eu tenho que ter toda a minha articulação, toda a minha organização para isso. Aconteceu alguma excursão de temperatura, essa vacina ou ficou numa temperatura menor ou ficou numa temperatura maior, eu tenho que fazer a notificação, seguir as orientações e tomar as medidas necessárias para garantir que eu tenha vacina de qualidade no braço da nossa população e, no caso aqui, da nossa gestante. E não adianta eu ter uma vacina, né, tão esperada, tão aguardada, né, fazer toda a incorporação dela e ela não ter qualidade. Então, isso é uma responsabilidade de todos, tá? Principalmente de quem está dentro da sala de vacina. E o preparo, uma atenção especial às orientações, tá? Então, a gente vai ter o liófilo, vai ter o diluente, os dois casadinhos, cada um por si, fazer toda a homogeneização, toda a aspiração, tudo muito correto, como vocês já fazem no dia a dia de vocês, tá? Isso eu preciso garantir. Isso é a nossa função enquanto vacinadores. A questão do registro. É um registro de rotina, então é um registro nominal, ou com cartão SUS ou com CPF, tá? Aonde que eu vou registrar? Tá? O sistema de registro é aquele que vocês utilizam no dia a dia, mas que obrigatoriamente tem que estar integrado à RNDS. Seja pelo ESUS da PS, que é o recomendado, seja pelo CPNI, para quem ainda não tem, né? Ou daquele momento, dependendo de onde está, se está dentro de uma unidade que não é dentro da atenção primária, ou seja, um sistema terceirizado, tá? Que se adequa, assim, a todas as
orientações. Eu só preciso garantir que eu registre essa vacina em apenas um desses sistemas. Eu não posso registrar no ESUS e depois registrar no CPNI, tá? Usei o ESUS, é só no ESUS que ela vai ficar, usei o CPNI, é só no CPNI, conforme a rotina de vocês. O que eu preciso é garantir que seja no CPF dessa gestante ou cartão SUS, né? E que seja integrado à RNDS. Uma outra coisa muito importante, tá? A condição maternal. Vocês, melhor que eu, inclusive, sabem que dentro tanto do ESUS quanto do CPNI ou do sistema terceirizado, vocês vão colocando essa informação. Então, a condição maternal, ela precisa ser gestante, e o grupo de atendimento, quando ele não se enquadra em outro grupo, porque, salvo engano, quando vocês clicam no grupo de atendimento, abre um rol, né, de situações. Se eu não achar ali, eu coloco ela como gestante. Por exemplo, é um profissional de saúde no grupo de atendimento, é alguma outra coisa, vocês colocam, mas se não achar, coloca gestante. Isso é de extrema importância, tá? Inclusive, tem uma web, acho que no final, talvez, depois eu compartilho nos grupos, que foi feito no dia do lançamento da vacina, que está disponível no site do Ministério da Saúde, aonde eu tenho duas apresentações, tanto a apresentação do Helder falando sobre como digitar no CPNI, como da outra menina, que eu esqueci o nome dela agora, dentro do ESUS APS, tá? Mas tem vários outros vídeos que vocês podem, na dúvida, pesquisar aí, mas é extremamente importante a gente colocar essa condição maternal dessa gestante, certo? A distribuição. Então, como eu falei para vocês, a gente recebeu essa semana, perdão, a nível de estado, né, que a gente recebeu essa vacina do Ministério. A gente vai receber conforme as pautas de distribuição. Lembrem-se que é uma vacina que agora vai ser incorporada na rotina, tá? A meta a meta mensal, anual, perdão, foi enviada a todos os escritórios, tá? Que deve estar mandando para vocês até o final da tarde hoje. E o que eu quero lembrar vocês? É rotina. Então, vocês vão receber ela na sua meta mensal a partir de agora. Então, por exemplo, eu tenho tem 1.200 gestantes no ano. Então, a minha meta mensal é 100. Então, eu vou estar recebendo 100 vacinas e vou fazer a buscativa. A gente sabe que tem um percentual aí que faz né, ou às vezes a mais, às vezes a menos, mas a gente consegue fazer isso dentro da nossa rotina, tá? E outra coisa extremamente importante é o CS, que precisa ser mantido com os estoques atualizados. Recebeu 200, fez 100, já dá baixa da 100 para que esse sistema fique, né, o máximo possível real ao que você realmente tem dentro da sua sala de vacina, certo? O gerenciamento de resíduos, como toda outra vacina, né, como toda unidade, como toda legislação, a gente tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. A vacina é lá do grupo A, do subgrupo A1. Eu tenho lixo infectante, tem lixo comum dentro da sala de vacina, que a gente se atente muito a isso, tá? E atenção especial nas atividades extramuro. Fui para uma atividade extramuro, todo o lixo deve ser recolhido prontamente e trazido e dado seu destino adequado, tá? Dentro do informe técnico, a partir da página 24, tem vários links com QR Code, tá? De materiais complementares que vocês podem estar utilizando, certo? Então, assim, façam muito uso disso. Tá em dúvida, não faz nada na dúvida, vai atrás. O site do Ministério também está cheio de informações, principalmente de ESAB, que a gente precisa estar alimentando, tá? Uma outra coisa, não menos importante, a gente já está indo para o final aqui, mas ela vai ser essencial agora para vocês, tá? Fazer as ações do microplanejamento. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma ação estratégica agora. Então, o microplanejamento já está incorporado na nossa rotina, né? A gente já está fazendo uso dessas ações para a gente fazer a nossa busca ativa das nossas crianças e agora gestantes e idosos, mas isso aqui é um ponto fundamental para vocês. Por quê? Porque a gente precisa colocar essa vacinação o máximo possível para as nossas gestantes, tá? Com o intuito de alcançar aquela gestante que realmente precisa ser vacinada. Eu preciso achar estratégias de avaliar a situação da gestante
com relação a outras vacinas também, a influenza, a Covid, a DTPA, tá? Então, a gente precisa fazer essas implementações. Articular parcerias com secretarias, com instituições, com lideranças, para a gente fazer essa busca ativa dessas gestantes, principalmente nas áreas de difícil acesso, as questões indígenas, situações de vulnerabilidade, e uma coisa extremamente importante, lembrem-se que vocês vão estar recebendo essa vacina agora, e qual é o nosso público-alvo para agora? As gestantes com 28 semanas. Elaine, eu tenho 1.000 gestantes no ano. Elas não estão gestantes todas juntas. Então, você vai ter um percentual disso que, nesse momento, está gestante e, nesse momento, está com mais de 28 semanas. Então, é essa gestante que a gente precisa buscar o quanto antes, para ela não perder essa janela de imunização. Aí tem aqui também todas essas ações, ou seja, eu preciso identificar onde é que está essa gestante a partir de 28 semanas, a partir de hoje que eu recebi a vacina, né? Eu já devo buscar isso com os meus ACS, com a minha população, aonde que está essa gestante que tem 29 semanas, que tem 30 semanas, que tem 31 semanas. Então, façam uma busca ativa disso, realiza um mapeamento, uma setorização, né? Organiza isso, organiza a sua equipe para fazer a busca ativa, que é essa gestante, que não vai ser tanta gestante assim, mas é a gestante que está na janela ideal para a gente vacinar, tá? Fazer a adaptação da realidade local. Cada município, cada região, cada unidade tem a sua dificuldade, tem a sua facilidade. Então, são vocês que conhecem isso, por isso as ações de microplanejamento ajudam muito nesse sentido. E, claro, monitorar e avaliar essa vacinação, tá? Então, muitas vezes a gente vai implementar, vocês vão ter muita gente gestante buscando a vacinação agora, principalmente porque saiu na unidade de saúde. Eu acho que alguém está com o áudio aberto, se alguém puder ver para mim, por favor. Muita gestante que vai estar lá, mas a gestante vai chegar lá para vocês, ela está de 20 semanas, então ela não está na idade adequada ainda. Ela vai ter a vacina dela garantida a partir da 28ª semana, tá? Diferente daquele ACS que chegar para mim e falar assim, olha, eu tenho uma gestante lá na minha unidade que ela já está de 30 semanas. Essa precisa, o mais rápido possível, fazer a vacina, certo? Lembre-se que eu preciso da mamãe para passar via transplacentária para o bebê. Então, eu tenho essa janela aí a partir da 28ª semana. Já falei um pouquinho disso, que é a comunicação e mobilização social, então ela é uma nova vacina, nós estamos preparados para isso, é uma vacina segura que passou, já está sendo utilizada no nível particular, já é utilizada em vários países com uma eficácia, uma segurança muito boa, tá? E a gente vai monitorar toda essa implementação. Então, precisa ter uma sensibilização dessas gestantes, principalmente aquela gestante que se sentir hesitada, né? A hesitação vacinal, eu não sei se eu faço. É conversar, é buscar estratégias, é buscar essa gestante que às vezes não consegue vir até a unidade de saúde, né? Materiais educativos, como eu falei, tem muita coisa no site do Ministério, né? Sensibilizar os formadores de opinião, as sociedades científicas, profissionais de saúde e sociedade civil, né? É importante dentro do município fazer essas mensagens destacando a importância da vacinação na prevenção dessa doença lá naqueles bebezinhos com menos de 6 meses de vida, principalmente, e também com menos de 2 anos, tá? E o papel da mãe de proteger seu bebê por intermédio dos anticorpos que são passados via transplacentária. Então, ela precisa estar com o bebê gestante lá para poder tomar essa vacina e fazer transferir esse anticorpos para os nossos bebês, tá? Um spoiler bacana, que vocês já viram também, é a questão, então, a gente falou da vacinação da gestante, e a questão do anticorpo monoclonal para os bebês, tá? Para os recém-nascidos, na prevenção do vírus sincicial respiratório. Então, se porventura aquela mãe ou tomou ou não tomou aquela vacina, mas esse bebê precise, né, tem ali dentro os critérios para ser, né, para tomar o palivizumab hoje que a gente tem essa garantia também. E aí vocês já receberam o ofício conjunto 85,
que fala dessas informações sobre a transição que vai acontecer entre o palivizumab e o nirsevimab, tá? Esse nirsevimab, ele é um anticorpo monoclonal, ele é de uma nova tecnologia, né? Então, o que acontece? De maneira bem superficial, né? Porque vai ter uma nota técnica para isso. Mas ela amplia o tempo de meia-vida, tá? Desses anticorpos, e é uma única apresentação, ou de 50 ou de 100, mas enfim, e vai ter as indicações de grupos prioritários, tá? A partir de fevereiro de 2026. Então, daqui 2 meses, a gente provavelmente se vê de novo, aonde ou com outros profissionais que vão estar conversando com vocês sobre de como que a gente vai fazer essa transição, né? Entre o palivizumab e o nirsevimab, tá? Então, é o que a gente vai ter aí. Mas serão realizadas ações estratégicas de transição, então não é uma coisa assim, vou parar e já vai para outro, não, existe toda uma transição, existe todos os critérios e vai existir sim uma nota técnica. Mas é sim um anticorpo monoclonal que já está garantido enquanto Ministério da Saúde para ser incorporado, né, para ser aplicado nas crianças, nos recém-nascidos que precisarem, nas crianças, né, que tiverem os critérios, a partir de fevereiro de 2026, tá? A sazonalidade ali do palivizumab vai ser mantida, então, assim, não precisa alvoroço. Vai ter toda a implementação nessa estratégia de transição, certo? Eu acho que era isso. Sempre, né? Vacina sempre Brasil. Vacinar é a nossa força. Muito obrigada, né, por quem está aqui. Essa live vai ficar gravado. Obrigada aos meus parceiros aí que me ajudaram. Foi meio que em cima da hora, mas deu tudo certo, assim, eu espero. E aí eu vou parar a minha apresentação e a gente vai ter um tempinho para conversar sobre. Opa, entra aqui. Sobre as principais dúvidas. Tudo bem por aí? Eu não estou dentro do site. Deixa eu ver se eu entro. Leila, acima de 36 semanas pode? Pode receber. Até que ela entre em trabalho de parto. Lembre-se que eu preciso que essa gestante esteja com o bebê lá, né? Via transplacentária. Então, ela está com 36, mas ela não está em trabalho de parto ainda, ela pode receber. Tá? Ela tem a condição gestante, ela tem que estar gestante a partir da 28ª semana. Ela entrou em trabalho de parto, não vai ter mais como ela transferir os anticorpos. Aí a gente não faz mais. Certo? Só essa, então estava fácil hoje. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, galera. Espera aí que eu tenho que fechar um áudio aqui, enquanto chega o outro. Pronto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Acima de 36 semanas, pode também. Acho que eu já respondi, né? Algumas gestantes já aguardam. Gente, sim, tá? Saiu na mídia, o povo ficou enlouquecido, que delícia, né? De querer vacinar. Mas aí vocês podem, por favor, se atentar a essa idade gestacional, tá? Vocês vão ter gestantes que vai chegar para vocês e vai falar assim: ah, mas eu já quero tomar a vacina com 20 semanas. Não, não tem essa indicação agora. Igual a DTPA. A DTPA a gente faz a partir da 20ª semana. Mesma coisa, tem aquela janela. Vocês vão falar assim: olha, existe um tempo específico que vai conseguir, que a gente vai conseguir fazer essa ação, fazer com que essa mãe transfira esse anticorpo para o bebê, tá? Leite materno não tem esse estudo, só via transplacentária, tá? Via placenta mesmo. Menores até mesmo de 12 anos, sim. Existe, inclusive, alguns apontamentos, menor de 18 anos, que, salvo engano, está na bula, tá? Porém,
a gente já tem estudos de que eu posso fazer independente da idade gestacional, tá bom? Da idade, perdão, da idade materna, da idade materna. A idade gestacional é a partir da 28ª, da idade materna, tá bom? Que bom vê-la também, obrigada. O frasco é monodose, só que ele vai ter o liófilo e o diluente, tá? Se atentem a isso. Eu preciso ter ele. As gestantes com distúrbio de coagulação, que situação exatamente não administrar? Dentro da bula, ela vai trazer algumas situações, porque assim, o risco maior desse distúrbio de coagulação é o sangramento. Então, a gente consegue minimizar isso com uma aplicação de uma técnica em Z, né? O que que eu. Não existe assim, quando não administrar, existe essa precaução, tá? Não é uma contraindicação, é uma precaução, tá bom? Caso a gestante apareça um dia antes do parto, cesáreo, não vai dar tempo. Precisa ser via transplacentária. A gente sabe que, ao fazer uma vacina, eu preciso de um tempo para que o meu organismo comece a minha resposta imunológica, né? Então, se ela está agendada para amanhã, não vai dar tempo, gente. A validade após o preparo, 4 horas. Porém, a recomendação, ela é unidose, tá? Porém, vocês vão fazer ela, a recomendação é, faça a diluição ali na hora e já aplique, tá bom? Ela pode ficar reconstituída até por 4 horas, mas ela é unidose, gente. É só aquela situação de que, de repente, eu fiz e não conseguia fazer naquela gestante, sei lá eu, né? Mas vocês vão fazer ela, tá bom? É para fazer com outras, se necessário? Eu estou entendendo que se pode fazer com outras vacinas, pode. Com outras vacinas da rotina para gestante, pode, tá? A gente não precisa de intervalo de tempo, ela é uma vacina inativada. Mesmo com resposta imune reduzida, administrar, sim, as imunocomprometidas tomam também. Elas só vão ter uma resposta reduzida pela imunossupressão, alguma situação do sistema imunológico, mas vocês devem fazer sim, tá bom? Acho que parou aqui para mim. Peraí, deixa eu ver. Mesmo. Acho que aqui parou, gente. Não tem mais pergunta? Ah, tá, apareceu aqui. Peraí. Internet, gente. A parte boa é essa, que a gente passa vergonha ao vivo. É, então, tem idade gestacional máxima. Então, como ela, via de regra, ela precisa ser via transplacentária, ela precisa estar gestante. Como eu falei, a questão, já está com o parto marcado para amanhã. Não vai dar tempo, a gente sabe que imunologicamente não vai conseguir. Então, você não vai ter uma idade gestacional máxima descrita ali, ela só precisa estar gestante, né? Aí, se eu fiz ela hoje e amanhã ela entrou em trabalho de parto, né? Se é um parto prematuro, porque a janela ideal, a gente tem que trabalhar assim, a gente trabalha na janela ideal é até 36 semanas. Mas ela chegou com 37, ela só vai ganhar neném com 38, 40 semanas, dá tempo de fazer, né? Então a gente sabe disso. Mas não vai ter nada escrito assim, eu só posso fazer até essa. É a janela ideal para que ela tenha a produção de anticorpos e que passe esses anticorpos via transplacentária para o seu bebezinho, certo? Envio sim em PDF a aula, lembre-se sempre de olhar as notas técnicas, tá bom? A partir de 36 semanas, já orientava as mães caso o bebê nascesse antes de 15 dias. É isso aí, mais ou menos o que eu falei. A Kelly já até nos respondeu ali, ó, porque eu preciso, quando eu faço essa vacina na gestante, ela vai precisar de uns dias para poder produzir os anticorpos e começar a passagem para esses anticorpos. Então, a gente precisa dessa janela ideal. A partir de 36 semanas, essa janela diminui, isso é óbvio, né? Mas não vai, não vou fazer. Se você tiver com 36 e ela ganhar depois, né, alguma coisa ela conseguiu lá. Eu só não posso fazer no puerpério, tá? Puerpério, trabalho de parto já não faz mais, certo? E no puerpério também. Deu certo, né, gente?
Tem dúvidas que vocês vão ter, tenham certeza disso, tá? Mas eu vi, até olhando ontem, estudando ontem, eu vi que tem várias lives, vários, do próprio Ministério também tem os informes técnicos, então eu acho que assim, dá para a gente trabalhar com muita tranquilidade. O que eu reforço com vocês é façam a busca ativa dessas gestantes que estão na janela ideal, de 28 a 36 semanas ali, né? A partir da 28ª semana, descubram aonde está escondida essa gestante. Lembra que a gente fala que brotou uma gestante do dia para a noite? Então, façam isso, tá? Usem os instrumentos do microplanejamento para apoiar vocês nessa busca ativa, nessa sensibilização, no comitê, tá? Para que a gente oportunize a vacinação. Não perca a oportunidade de vacinar essa gestante, tá? Para proteger o bebê, eu preciso vacinar ela gestante, certo? O lacre do frasco, boa prática, né? A gente precisa estar com o frasco, né? O frasco, a aparência dele, quando diluído, após a diluição, ela é transparente, ela não pode ter grumos, né? Tem que cuidar das contaminações. Então, assim, é bem tranquilo, tá, gente? É que faz dias já que a gente não dilui assim, né, tanto. Mas é bem isso, tem o leófilo e o diluente. Tome muito cuidado. Casalzinho, lembra A com B lá, precisam estar juntinho. Aspiro todo o conteúdo do diluente, faço a homogeneização, não aperto de uma vez, né? Faço movimentos circulares, não agito, tá bom? E é muito tranquilo. Tudo bem? Eu acho que agora é a questão da presença. Eu acho que o pessoal vai dar uma orientada para vocês. Para quem não está conseguindo, podem escrever aí. Aí, ó, já está liberado agora. Se vocês puderem, por favor, assinem a lista de frequência. Fiquei muito feliz de vir aqui falar com vocês, certo? Saudade de um monte de gente que eu vi ali, que eu conheço, mas estão aí, né? Cada desafio é um desafio. Se assina a lista, é só você clicar no link, que eu acho que deve estar fixado. E vai ficar gravado, tá? Para quem perguntar, vai ficar gravado? Vai. Está aqui no YouTube, aproveita e já se inscrevam no canal do YouTube da Superintendência de Vigilância e Saúde, que sempre que possível a gente vai estar vindo aqui falar com vocês. E compartilhem, tá? Compartilhem com quem não pôde estar, compartilhem com quem tiver dúvida, tá? Oi, Evarista, tudo bem? Um beijo para todo mundo. Tá joia? Obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Vacinem, 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 porque vacinar é a nossa força. Certo? Obrigada, gente. João, tudo certo? Obrigadão, tá? Fiquem com Deus. Beijos.